ótimas notícias para nós aqui no canal, porque hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, muito interessante. Muitos de vocês perguntaram, que é sobre o medo ou os medos que podem inibir tanto a projeção astral como qualquer experiência no sentido de mais multidimensional parapsíquico. Bem, eu tenho aqui comigo hoje Ana Laura Crivelato. A Ana Laura é psicóloga, ela é consultora de empresas, mestranda em psicologia organizacional, ela é diretora científica da IAC, já está conosco na IAC internacionalmente há mais de 10 anos. Ela mora em Londres, mas ela trabalhou por muitos anos no Brasil nessa área do estudo da consciência, do estudo da projeção consciente também. E por mais de 25 anos, na realidade, ela trabalhou nessa área. É muito bom que ela está podendo se unir a nós lá de Londres. Ana Laura, obrigada por estar conosco, viu? É um prazer Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui e nós queremos agora explorar os seus conhecimentos. Para vocês que estão aqui conosco, e o que acontece é que a Ana Laura vai começar uma turnê, várias viagens. E ela vai passar pelo Brasil, depois Portugal, Espanha, vai passar por outros lugares assim, por esses meses até o próximo ano. E falando sobre esses temas. A próxima viagem dela é ao Brasil, é dentro de aproximadamente 3, 4 semanas. Então eu pedi para a Ana Laura, por favor, converse conosco. Passa para nós um pouco das informações que você vai compartilhar ali, e alguns de vocês podem querer e precisar aproveitar essa oportunidade, sentir que é o momento e você quer algo mais. A Ana Laura vai estar aí por perto para quem está no Brasil, e quem está em Portugal, em breve ela estará por aqui. Esse foi o motivo. Bom, eu preciso dizer para aqueles de vocês que não sabem, a Ana Laura é minha irmã. Eu acho que pelo nome, né, Ana Laura Crivelato, a gente fala, puxa, 2 Crivelato na IAC. Eu me considero muito privilegiada de poder ter uma irmã trabalhando na mesma área, né, Ana Laura? É muito bom. Claro. Porque tem afinidade de conhecimentos. Eu e a Ana Laura já tivemos projeções fora do corpo juntas, mas isso em outro vídeo eu conto para vocês, porque senão eu vou tomar o tempo da Ana Laura aqui. Não quero, Ana Laura. Bem-vinda. Nós queremos... Muito obrigada. Você fica muito à vontade para falar o que quiser, tá, Ana Laura? Mas eu estava juntando as perguntas das pessoas que surgiu no canal e tudo, e a primeira coisa que eu queria muito perguntar para você é assim, o medo parece ser um impedimento comum, mas fica um pouco difícil para a gente entender como funciona, porque às vezes até numa experiência espontânea, o medo parece que tem um papel que inibe. Então, dentro disso que você já pesquisou, todos esses anos que você vem trabalhando, o que você poderia dizer para nós do mecanismo do medo nesse caso das experiências, principalmente das experiências fora do corpo, mas não sei se afeta algo mais. Por favor, conta para nós. Bom, primeiramente, muito obrigada e agradeço muito ter a oportunidade de entrar em contato com o seu público. Bem, a relação ao medo da projeção, o mecanismo, na realidade, é um mecanismo simples até certo ponto, porque é um mecanismo natural, instintivo. O medo, ele é positivo para nós. Ele existe por uma razão. Ele nos ajuda a evitar perigo, não é? Ou, às vezes, a ameaça de um perigo. Então, o medo, ele é benéfico, ele tem uma função, vamos dizer assim, na nossa evolução como ser humano, não é? Claro, você toma cuidado para não ter perigos na vida, vamos dizer assim. Mas o que acontece com o medo da projeção especificamente, ou o que eu chamo de projeciofobia, que é relacionado ao medo da saída do corpo, mas também é relacionado ao medo de sentir o ambiente não físico, sentir presenças não físicas, sentir energias que a pessoa não sabe o que é. Então ela sente um calafrio e ela imediatamente relaciona ou associa aquilo com algo negativo, uma ameaça, um perigo. Então, a pessoa se retrai, vamos dizer assim, não é? E aí, então, é que o medo não deixa que a pessoa progrida nesse sentido. Mas, na realidade, eu tenho muito interesse nessa área e já venho buscando há muito tempo, porque eu vejo que quando a pessoa se deixa levar por esse medo, ele não é um medo, no caso específico dessa fobia do ambiente extrafísico, das consciências extrafísicas e da projeção, ele não fica confinado só aí. Ele é diferente, por exemplo, de uma fobia de altura, por exemplo. A pessoa que tem fobia de altura, ela evita a altura
e acabou. É isso. E pode ser que ela viva com isso até o fim da vida. Dela, né? Você quer dizer? Fica restrito ali. Mas a pessoa que tem um medo, por exemplo, ela sentiu um calafrio e ela sentiu medo, daqui a pouco ela teve uma sensação de uma presença, não é a mesma coisa, mas ela também, por associação, aquilo começa a aumentar, entendeu? Como que esse outras áreas da vida dela. Pode deixá-la mais sensível, mais suscetível, com menos autoconfiança e coisa desse tipo. Eu queria voltar um pouquinho para trás. Posso, Ana Laura? Isso é sério. Sim, à vontade. O que eu queria perguntar é assim, no caso de uma pessoa que ela está fazendo uma técnica, que nós temos muita gente nessa condição aqui, ela está fazendo uma técnica e ela tem vontade de sair. Ela aplicou, trabalhou, às vezes até sabe trabalhar com energia e tudo, ela não sei quanto bem faz, né? Mas vamos dizer, se conhece a técnica, e ela está ali tentando sair, e na hora que ela sente que ela está se aproximando, alguma coisa a congela, não uma coisa efetiva, como uma coisa emocional, ela sente um medo, ela paralisa. Então ela não vai nem para frente nem para trás, ela fica tentando, não sai daquilo, quando vai sair, volta. Que tipo de medo é esse? Como é que a gente lida com isso? Porque é uma coisa assim que ocorre sem a pessoa querer, né? Claro, excelente pergunta, porque isso acontece com muita gente. É assim, provavelmente se conhece isso no Brasil pela palavra em inglês, que é um mecanismo também natural e até certo ponto positivo também, como o medo, que é o mecanismo de fuga ou luta. Então, em inglês se chama fight or flight. Hoje em dia, existe o fight or flight or freeze. Então, quer dizer, a pessoa quando ela sente uma situação ameaçadora, ou ela se prepara para fugir, ou ela se prepara para lutar com aquela situação, mas em algumas situações ela congela. Como ela não sabe o que fazer, então ela não faz nada, ela se omite naquela situação, entende? Mas isso é extremamente negativo, porque a pessoa, quanto mais ela faz isso, mais aquilo ganha força, mais ela tende a repetir a situação no futuro. Então é assim, como um conselho ou uma dica? Uma dica, isso, para as pessoas que têm esse tipo de situação. É assim, não há como você superar um medo se você não se aproxima do seu objeto de medo. Não há como, ninguém pode fazer isso por você, nem um professor, nem ninguém. Mas, claro que existem técnicas para tudo. Então, para você se aproximar disso, você tem que ir no seu passo. Você tem que colocar um pouco de pressão, eu digo assim, é sempre um pouquinho a mais do seu limite, mas não muito. Sabe aqueles, por exemplo... desculpa. É porque às vezes tem, por exemplo, pais e mães que querem ajudar e falam assim, não, se você tem medo, não, vai lá e enfrenta. Às vezes isso é pior. Às vezes, de fato, a pessoa quebra um bloqueio e ali, entende? A pessoa não tem mais medo. Mas às vezes, depende da pessoa. Então, a pessoa tem que ter autoconhecimento. E isso ajuda, porque você vai saber o quanto você aguenta para você se aproximar daquilo, até onde você pode ir sem ir demais, de uma forma que depois vai... No fundo é saber a sua resistência e o seu estilo para saber qual técnica você aplica para que funcione da maneira que você quer. Ana Laura, no curso que você dá, você consegue tempo, você consegue abordagem para trabalhar isso? Porque imagino que isso é uma coisa delicada, porque cada pessoa de um jeito. Como que é a estratégia que você usa num caso público assim? Porque eu sei que você vem dando esse curso e falando disso em tantos países, é um sucesso tão grande. Como é que você dá conta disso? Pois é. A maneira como eu trabalho, depois de tentar diversas coisas e com diversos grupos, foi assim, para cada tipo de medo, vamos dizer assim, no momento em que ele ocorre, eu desenvolvi, não é, vamos dizer assim, técnicas específicas. Então, por exemplo, se o medo é antes da projeção, ou se é durante a projeção, ou se é um medo, por exemplo, que a pessoa nem tenta, entende? Ela fica completamente paralisada, ela tem que ter abordagens diferentes. Em qualquer uma dessas abordagens, a pessoa tem que ter alguns requisitos básicos. E isso também é abordado, porque, como eu disse, tem que ser a própria pessoa para fazer. Eu não posso fazer por ela, ninguém pode fazer por ela. Ela tem que crescer, ela tem que se fortalecer. Então, as técnicas são uma para, vamos dizer assim, atingir o problema específico
outra para fortalecer a pessoa, porque tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu eu trabalho acho... por tipos de medo. Essa é a minha resposta. Você chegou no ponto que eu estava aqui querendo fazer uma pergunta, porque eu estou acompanhando e estou achando super interessante. Eu já fiz o seu curso, não é? Mas já faz 2, 3 anos, e era super interessante, mas eu sei que você está continuando com as pesquisas e tem coisas novas, então pronto, eu estou aqui aproveitando para pegar informação. Deixa eu ver se aqui o meu ponto, se tem lógica a pergunta que eu vou fazer. Ajude a gente aqui, que é assim. Então, quer dizer que até certo ponto a gente tem que conhecer um pouquinho a classificação dos medos para poder saber a condição da pessoa, que técnica aplicar, que recurso usar, e talvez também, né, Ana Laura, não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas você comenta depois se for que tenha lógica. E talvez também ela possa confundir uma percepção de uma energia ou uma presença com medo. Ela sente aquilo e ela se retrai, e ela pensa que é medo, quando na realidade ela está só se retraindo por uma coisa desagradável. Bom, enfim, eu já adiantei aqui a minha pergunta e as minhas dúvidas, então o que você pode falar para a gente disso? Olha, eu quero dizer uma coisa, e isso é tão comum pelo que eu vejo. É assim, às vezes as pessoas têm medo de coisas não porque as coisas são perigosas e nem porque aquilo é uma ameaça de um perigo ou nada disso. Às vezes as pessoas têm medo porque aquilo é algo desconhecido. Então, por exemplo, tem situações em que a pessoa está saindo do corpo, ela começa a relaxar e ela sente... O fato de que ela está consciente e começou a desprender do corpo, ela sente que aquilo é diferente. E às vezes, pelo fato de que é diferente, ela tem medo. E não é porque aquilo é perigoso. Ela não tem receio do que vai acontecer. Entendo. Ela simplesmente não sabe lidar com um ambiente diferente, com uma situação diferente. É uma reação instintiva ou assim, Ana? É o medo do desconhecido. É a neofobia. Entende? Entendo. Então, não é porque a coisa, não é porque a neofobia é o medo do desconhecido, não é porque o desconhecido é problemático, é perigoso, não é por isso, é porque eu não conheço. Acontece o seguinte, é isso que eu tento colocar, a pessoa nunca vai conhecer se ela não se arrumar uma maneira, e é por isso que, então, que a gente desenvolve técnicas, de ela se aproximar daquilo e ver, ok, até aqui tá tudo bem, não aconteceu nada, eu não morri, não vai morrer. Entendeu? E até que a pessoa veja, olha, não aconteceu nada sério, olha, tá tudo bem. Aí então ela vai deixando isso de lado. Entende? É um medo comum as pessoas pensarem assim, e se eu encontrar fora do corpo alguma coisa que eu não sei lidar, como é que eu faço com isso? Porque, claro, é um pouco o medo do desconhecido, mas não é só isso, porque a gente vê filmes, lê casos, né, lê relatos, e às vezes fica na cabeça com uma coisa maior do que na realidade é, porque nós sabemos que às vezes a imaginação é pior do que a realidade. Então, quando estamos naquele momento, sabemos o que fazer. Quando ficamos imaginando, às vezes o medo, o terror é pior ainda. Então, eu não sei se algumas pessoas elas leem relatos, ouvem histórias, e isso dificulta ainda mais que ela tenha confiança para ir adiante no processo. Absolutamente, você está muito certa. Infelizmente, eu acho que a indústria da mídia, dos filmes, na realidade eles prejudicam muito. Trazem algumas coisas à tona no sentido de que a pessoa tem a condição de ver, vamos dizer assim, fenômenos, não é? Ver um corpo passando através de outro, ver coisas. Então, até certo ponto, é positivo, mas na maior parte das vezes é mais para o lado negativo. Por quê? Como, por exemplo, no caso da indústria do cinema, eles têm que vender. Então, se eles fizerem uma coisa estilo documentário, isento, ninguém vai comprar. Simplesmente eles não vendem. Então, eles têm que pôr alguma coisa que gera o medo, entendeu? E é o então, medo o que acontece? Vende, né? É a emoção que vende, né? Que vende. Então, exatamente. E o que acontece é que até certo ponto tem uma relação com a realidade, mas na imensa maioria dos casos do que eu conheço, há um exagero muito grande para o lado negativo. Entende? Existe isso fora do corpo? Existe. Existem consciências que são negativas? Existem. Mas não, na maior parte das vezes, quando eu vejo em filmes, é muito pior do que a realidade. E a pessoa fica com aquilo, então isso vai... Se ela fica com aquela imagem na cabeça, isso pode, muito provavelmente, conectar ela com essas situações e essas consciências fora do corpo.
Perfeito. Entende? Então, na realidade, isso é muito negativo. Um outro aspecto que é muito negativo, não sei se eu estou trazendo coisas demais, mas é que religião também às vezes traz alguma coisa muito negativa no sentido de controlar as pessoas pelo medo. Então, a pessoa aprende a não fazer coisas, não é porque ela compreende que está correto não fazer. É pelo medo de uma punição, pelo medo do que vai acontecer, de uma consequência. Como para a maioria das pessoas, religião ou é uma realidade hoje, ou foi uma realidade nas vidas anteriores, isso tem um impacto inconsciente muito grande para as pessoas. Tem um impacto muito grande. Quer dizer, Agora, pessoas que têm sido mais ligadas à religião, mesmo em momentos passados, têm aquilo como que mais um condicionamento, quase que um trauma, uma inculcação maior, é isso que você está trazendo? Exatamente. E poderia ser, por exemplo... Oi, desculpa te interromper, conclua, Ana Laura. Por favor. É que às vezes isso vem de outras vidas e a pessoa não necessariamente, conscientemente, vai se lembrar. Entendi. O que eu ia perguntar para você é assim, é possível uma pessoa que nessa vida aqui ela diz assim, não, eu não tenho nada a ver com religião, não tenho nada nem contra nem a favor, eu respeito, eu sou neutro, para mim eu não sou um seguidor. Mas é possível que se ela teve uma educação no qual ela aprendeu alguns conceitos ou ouviu algo assim, é perigoso, olha que pode acontecer algo ruim, é possível que mesmo que ela lucidamente agora já abdicou, isso possa de alguma maneira subconscientemente afetar? Sim. De que maneira? Primeiramente, na maior parte dos casos em que esse tipo de situação acontece, pode ser até uma insinuação, não precisa nem ser necessariamente algo que alguém tenha dito ou colocou medo em você, não é isso. Mas se é durante a infância, isso tem uma relevância muito grande, por uma questão muito simples. Pensa comigo. Quando nós vamos dizer assim, seres humanos, nós somos extremamente dependentes por anos e anos da nossa vida, diferente de outros animais que nascem e já estão caminhando, não é assim? Muitos animais são assim. O ser humano é extremamente dependente. O ser humano confia imensamente nas pessoas, nos adultos que estão à volta. Podem ser os pais ou quem seja que esteja cuidando. Se aquela pessoa diz que algo é perigoso, a tendência normal da criança não é pensar, deixa eu ver se é perigoso mesmo. Ela geralmente vai dizer, eu acredito e é perigoso. E às vezes ela mantém aquilo para muitos, muitos anos na vida. Acontece que, depois de adultos, muitas vezes, racionalmente, nós dizemos, não, isso não é perigoso, mas emocionalmente, você ainda não assimilou aquilo. E é por isso que, às vezes, conscientemente, a pessoa diz, não, tá tudo ótimo. Mas no momento mesmo, ela ainda se retrai, porque emocionalmente ela não conseguiu ainda, acomodar aquilo, integrar aquilo com ela. Por isso a gente tem que dar tempo ao tempo. Saber lidar consigo mesmo, como eu comentei desde o princípio, se colocar um pouquinho no limite para dar um desafio para você, mas sem que aquilo te destrua, não é para destruir. Claro, super Tem joia. sentido? Super joia, Ana Laura. Pelo menos para mim, eu tô gostando das dicas. Deixa eu te falar uma que coisa. Ótimo. Eu acho que são coisas muito práticas que você está falando e muitas perguntas giram sobre isso, é uma necessidade muito grande das pessoas e, claro, fica às vezes uma resposta muito teórica da maioria das pessoas que falam disso, que é adquira o conhecimento. Mas a pessoa que está tentando sair do corpo, ela já adquiriu o conhecimento, ela está interessada, ela estudou, ela sabe de técnicas. Existe um fator ali que é além da vontade dela, que mesmo que ela não queira ter um medo, aquilo vem e aquilo impede. Então eu gosto muito do que você está falando, porque você está mostrando tipos diferentes de medos, e claro que você não está falando todos, mas está mostrando abordagens nas quais a pessoa pode compreender-se e ver aspectos que às vezes ela não tem nem consciência daquilo e nem controle direto. Então, se eu entendi bem o que você falou, ela tem que buscar às vezes uma estratégia para adquirir o controle daquele medo e, a partir daí, começar a trabalhar com isso. Então, eu penso que isso dá àqueles que estão nos ouvindo uma coisa um pouquinho mais palpável, né? De que há métodos, há algo para ser feito. Eu vou te fazer uma pergunta. Por favor. Posso só fazer um comentário aqui? Porque você trouxe coisas aí que me deram ideias, eu acho que importantes da gente comentar. Uma das coisas que eu acho que é legal comentar quando a gente fala de medo é que admitir o medo
Admitir uma fraqueza, uma fragilidade, não faz a pessoa mais frágil e nem mais fraca. Faz a pessoa mais forte. Porque a pessoa que tem autoconhecimento, que ela sabe o que ela tem, ela consegue lidar com aquilo. Se você continua negando que tem o medo, muita gente faz isso, tenta esconder. Claro. Entende? Só piora, né? Porque não é aceitável, vamos dizer assim, socialmente. Especialmente se for homem, então nem pensar. E isso, na realidade, vem a prejudicar tudo. Então, tem que se pensar assim, admitir uma fragilidade não me faz frágil, me faz mais forte, não mais fraca. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para comentar. Claro, aqui. Claro, é legal você falar isso, é legal. Eu tinha uma outra... Você tem algo para dizer disso? Eu tinha uma outra coisa que eu queria perguntar. Então, fale, Bu. Eu queria fazer um comentário que é assim. Você comentou uma coisa importante, que é, as pessoas têm, às vezes, fatores externos que não dependem dela. De fato, existem. Então, vamos pensar aqui. Há fatores internos e externos nessa situação. Na maior parte das vezes, o que acontece? A pessoa tem receio de alguma coisa e ela evita a situação. Então, ela nunca vai ter experiência suficiente para saber se aquilo é interno ou externo. Obviamente, vou te dar um exemplo aqui. Pessoas têm medo, muito comumente, da catalepsia projetiva. E a catalepsia projetiva pode acontecer... O que é a catalepsia, Ana Laura? Para algumas pessoas podem não conhecer o termo. Ah, sim. É o que se chama de a parálise do sono, não é? Paralisia. Então, a pessoa... Nossa, vocês que estão nos assistindo, reparem, não, porque às vezes a gente mistura tudo que é idioma, não fala bem nenhum, é uma confusão. Paralisia do sono em português. Tá bom. Falei o inglês traduzido, né? Enfim, a pessoa quando tem isso, ela tenta se mover e ela não consegue. Em geral, acontece naquele momento do sono, que a pessoa não está nem totalmente acordada, mas não está totalmente dormindo, sonhando. Então, ela está naquele momento de transição. E então, o que acontece? Esse é um dos medos mais comuns que eu vejo. Vejo muito comumente com pessoas que, na realidade, nem sabem se aquilo era uma projeção ou não. Entende? Elas não necessariamente vão nomear aquilo uma projeção. Entendi. Então, elas não chamam aquilo de projeciofobia. Mas, enfim, ela tem aquele receio. Pode ocorrer por diversas coisas. Pode ser que ela, ao se desconectar do corpo físico, sentiu o ambiente não físico e aquilo é tão diferente para ela que só o fato de ser diferente, ela já teve medo. É a neofobia que a gente comentou. Isso é uma possibilidade. Pode ser que o ambiente está limpo, rígido, ótimo, mas ela acha aquilo diferente e tem medo. Mas, às vezes, a pessoa tem uma pequena desconexão, tem uma expansão das percepções, que é o que ocorre fora do corpo, e ela começa a perceber o ambiente fora do corpo. Então, pode ser que o próprio ambiente do local onde ela está, mas extrafísico, esteja mais negativo, mais pesado, e ela sente aquilo. Então, pode ser que o ambiente realmente necessite de cuidados, vamos dizer assim, entendo. energético, para que o ambiente seja mais... Sim. Mas pode ser que tenha ali realmente uma consciência extrafísica negativa, que não quer dizer que a consciência está assediando o outro. Pode ser que a presença da consciência seja tomada dessa forma, porque às vezes ela tem pensamentos negativos que trazem energia negativa. Entende? Então pode ser que haja uma consciência externa, que isso tem a ver com o que você tinha comentado antes. Claro. Bom que eu acho que tudo isso tem solução. Ótimo. E não é complicado. E tudo pode fazer. Você falou de uma coisa aí que eu queria te perguntar, e era a minha última pergunta, só para a gente não fazer uma entrevista muito longa, e eu estou com receio da internet que de vez em quando falha. Eu espero que todas as nossas palavras estejam sendo captadas, não é? Mas é assim, trabalhar com energia, compreender de energia, saber sobre as energias sutis, as energias do próprio corpo, a energia à volta. É possível ensinar isso mesmo para uma pessoa que não tenha conhecimento anterior? Você, quando você faz os seus workshops, fala desse tema, e eu sei que vem gente de interesse muito amplo, dá para ensinar? Você aborda alguma coisa de energia nos seus cursos? Aliás, eu quero dizer para as pessoas aqui, se você me permite, porque eu sei que tem muita gente que tem problemas seríssimos com isso. Eu pedi a Ana Laura para fazer essa entrevista, pedi a Yacê quando soube, porque eu pensei que excelente oportunidade para algumas pessoas. E pedi também que nos desse um cupom
para desconto, e se vocês olharem na descrição, tem um link ali, um cupom que vocês podem usar caso se interessem em fazer o curso, tá bem? O curso é em setembro. Que dia que é, Ana Laura? 16 de setembro, na cidade de São 16. Paulo. Então, Exatamente. Então, este curso vale muito a pena. E eu só digo, se alguém tiver interesse, aproveitem o cupom, tá bom? E porque eu sei que esse é um tema que, como a Ana Laura disse, limita em todos os lados. Mas voltando à minha pergunta, é possível ensinar a mexer com energia? As pessoas aprendem as técnicas? Como é que é isso na prática? Absolutamente, 100%, garanto 100%, porque é assim, olha, realmente eu tenho tido situações muito comumente que pessoas são curiosas em compreender o tema e vêm para um curso por primeira vez. Muita gente vem sem nunca ter tido uma projeção, ou pelo menos reconhecer uma experiência como projeção, mas a pessoa tem condições de sentir as energias e tem condições de fazer uma autodefesa. Então, a maneira como eu trabalho, especialmente assim nesse curso, é assim: é colocar as duas coisas juntas. Uma técnica para a saída do corpo, mas sempre com uma técnica de autodefesa energética. Porque a pessoa tem que se fortalecer. Então, o que eu vou fazer na realidade, e depois de tantos anos e vendo qual é a maneira que funciona melhor, é assim: a primeira parte do curso vai ser compreender, teoria. Compreender quais são os tipos de medo e as possibilidades de superação. Quase como um autoestudo guiado, Sim, vamos dizer, algo assim. Isso. E a segunda parte do curso vai ser práticas de bioenergias. Porque a pessoa tem que estar com certa intimidade para compreender e perceber as energias. Intimidade com as energias, eu quero dizer, ela saber do que está falando. Entende? Sentir que tem contato. Sentir-se confiante. É isso que eu quero dizer. Então veja, eu diria, todas as pessoas têm condições de fazer projeção. Todas. Para algumas pessoas demora mais, para outras pessoas demora menos. Por razões óbvias. Uma tem medo, a outra não. Uma relaxa, a outra tem mais facilidade ou não para relaxar e etc. Mas eu acho que o trabalho com energias, eu acredito que as pessoas têm isso com muito mais naturalidade. Eu acho que todas as pessoas, pelo menos essa é a minha teoria pessoal agora, eu acho que todas as pessoas já sentiram energia e elas têm condições de fazer isso, o controle das energias. É que elas não sabem, em geral, onde devem prestar atenção. Claro. Então, o que eu vou fazer durante essa parte, especialmente a parte prática, é ensinar a pessoa onde é que ela tem que pôr a atenção e para que ela tenha condições de fazer depois sozinha a autodefesa energética. Claro. Quer dizer, toda essa questão da autodefesa energética aí que você fala é um ângulo do trabalho energético para ela ter confiança para sair do corpo, e há outros ângulos de trabalho energético que ela lida também, tá certo? Exatamente, exatamente. Então, assim, a maneira como eu trabalho é assim, eu penso, a gente pode classificar, vamos dizer assim, de uma certa maneira, os medos ou os problemas que podem acontecer antes da projeção, no caso da catalepsia projetiva que eu comentei. É antes da projeção que aquilo ocorre. Ou às vezes a pessoa não sabe definir muito bem o que é projeção e outras coisas. Então pode haver sensações do momento de sair do corpo. Muita gente tem medo só daquela sensação. E às vezes a sensação é super positiva. Ou seja, às vezes, e às vezes é durante a projeção o problema dela, que ela tem medo é durante a projeção. Na saída, então ela tem que saber também. Fora, né? Quando já está fora do corpo. Então, obviamente, ela tem que... São diferentes técnicas para diferentes condições. Exatamente, exatamente. Uma das coisas que eu vejo que acontece muito comumente é que as pessoas têm expectativas incorretas em relação à projeção. Isso é interessante as pessoas pensarem, porque é assim, a pessoa imagina que ela vai sair do corpo e ela vai reagir da mesma maneira que aqui. Assim como, por exemplo, se ela esconderia o medo aqui, ou se ela sairia correndo, ou se ela tentaria gritar fora do corpo, nada disso vai funcionar. Claro. Então ela tem que aprender a lidar com energia, porque fora do corpo será tudo é feito de diferentes tipos de energia. Entendo. Diferentes densidades. Então a pessoa tem que trabalhar aqui para depois ter a condição de fazer isso sozinha. E é isso que dá a ela
autoconfiança que ela precisa. Eu sei que você pediu a oportunidade aí, né, de você fazer um workshop de energia apenas no interior de São Paulo, para as pessoas que estão ali no interior e têm menos condições, menos conhecimento, não é? Mas é um trabalho diferente desse focado que você faz, super direcionado no seu curso, não é? Quer dizer, Exatamente. o workshop de energia, não sei se chama workshop no Brasil, acho que sim, né? É uma coisa ampla para esse conhecimento energético e trabalhar com várias técnicas ao mesmo tempo, não é? Sim. São técnicas diferentes que eu vou usar nos dois. Ah, ok. Então, por exemplo, no curso que nós vamos falar sobre a projeção, o medo da projeção, as técnicas vão ser algumas das técnicas que eu apresento na primeira parte do curso. Obviamente, adequadas às outras técnicas, porque há técnicas básicas, né, como já se sabe. Claro. As 3 técnicas básicas vão ser usadas, mas adaptadas àquela situação. Já no workshop de 3 horas, que será dia 14 à noite em Limeira, é para a pessoa perceber e aprender a controlar as energias. Entendo. E você vai enfocar a ouve ali, então, suponho, né? Sim, a ouve. E outra coisa é que as pessoas percebam quando está acontecendo. Então, assim, no workshop haverá muito de interação com o professor, de forma que a pessoa tenha condições de checar o que ela está sentindo. Entende? Né? Então, eu, por exemplo, trabalho com energias e digo aos alunos, estou fazendo isso. E a pessoa depois checa. Ou, às vezes, eu não falo nada e digo, foi isso que eu fiz. O que é que você sentiu? Então, a pessoa tenta diminuir, vamos dizer... Com o grupo, né? Com o grupo, o grupo todo. Então, diminui um pouco o nível de subjetividade, porque, pelo menos... A minha teoria pessoal é que as pessoas sentem energia, mas ela não sabe que aquela sensação tão sutil é da energia. Porque ela não tem como saber, né? A gente tem que ir encerrando, mas assim, eu sei que você deu esse workshop, ambos, na verdade, né? Os cursos e ambos os workshops você deu em associação. Agora no Congresso Internacional da Consciência que nós tivemos recentemente em Miami, agora em maio, e foi um sucesso total, não é? Tinha pesquisadores de muito lado e pessoas que queriam muito sair do corpo, gente interessada, principalmente dos Estados Unidos, todo que se concentrou ali e pessoas que nunca tinham feito técnica nenhuma, talvez leram um livro, mas não tinham nunca saído do corpo. Como é que foi ali para aquelas pessoas naquela cultura? Se você puder contar para a gente rapidinho. Foi muito interessante, porque tinha gente, assim, que nunca tinha feito, não tinha visto vídeo, não tinha visto nada, mas foi ali porque tinha interesse nessa área. E era gente nova, e no fim acabaram ficando para outros cursos. Mudaram o voo e acabaram ficando. E vamos dizer assim, o feedback das pessoas foi muito interessante. Todo mundo pode fazer. Pelo menos é isso que eu vejo. Se numa cultura um pouco mais fechada, né, de modo geral, do que a nossa brasileira, eu penso que, então, temos muito mais chance no Brasil. Na verdade, quando eu falo Brasil, eu falo latinos, né, porque o mesmo se dá em Portugal, o mesmo se dá na Espanha. É um pouco mais difícil, penso eu, por exemplo, na Inglaterra, conhecemos bem, sabemos que às vezes são tanto mais... conservadores, fechados, reservados, né, e aquilo impede um pouco. Muito bom, Ana Laura. Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a vocês que estiveram conosco, porque eu sei que a internet está flutuando. Eu espero que não tenhamos perdido nem um pedacinho. O interesse, a vontade aqui foi de compartilhar. A Ana Laura tem muito conhecimento. Qualquer dia a gente suga ela um pouquinho mais, se ela puder. É muito difícil conseguir um jeitinho com ela lá em Londres. Hoje ela fez um esforço de conseguir uma sala na universidade que ela pudesse pegar enquanto ela está trabalhando para poder estar ali conosco. Mas foi ótimo que você conseguiu, Ana Laura. Eu só tenho a agradecer. Você quer dar uma mensagem final, Ana Laura, algo que você queira falar? Olha, eu só queria agradecer imensamente, dizer que eu realmente gostaria de conhecer a vocês que estão nos ouvindo nesse momento, ou nessa situação, em setembro desse ano, ou quando seja. E que nós possamos trabalhar juntos um dia. Com energias e com projeção. Com certeza vai aparecer e você vai encontrar algumas pessoas aqui do canal e são pessoas super afinizadas e muito boas. A gente tem aqui um grupo muito, muito legal. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a você, Ana Laura, e no futuro espero que tenhamos aí outras e mais oportunidades. Obrigada a todos. Obrigada. Até logo, Ana Laura. Obrigada. Obrigada.